Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Uma ótima quinta-feira. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Uma excelente quinta-feira a todos. Doutor, e hoje nós vamos falar sobre a CPI da Covid e as decisões do Supremo Tribunal Federal? Exatamente, Tony. Mas se você me permite, Tony, antes de ingressar nesse tema, eu até gostaria de trazer uma reflexão aqui a todos. Nos últimos anos, na verdade, nós observamos que existe uma crítica muito grande por parte da população, e com razão, referente a um órgão de imprensa que faz duras críticas ao governo federal, ao novo presidente da República, sem sequer abrir a oportunidade para que ele possa se defender. Ou até mesmo para que esse presidente possa apresentar o que tem feito de bom para toda a população. Esse órgão de imprensa, né, que recebia uma quantia expressiva de governos anteriores, atualmente não recebe mais e por isso, de certa forma, passa a criticar o presidente da República. Agora, eu ontem acompanhei atentamente a entrevista realizada por vocês, até gostaria de parabenizá-los pela condução dos trabalhos de forma imparcial, democrática, o que é muito importante nesse momento, e eu observo que algumas pessoas, de certa forma, também criticam isso, mas isso faz parte da democracia, isso faz parte da imparcialidade. Então, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de parabenizar a FM Raízes pela forma democrática que vem conduzindo os trabalhos e principalmente pela imparcialidade. Eu acho que é assim que deveria todos os órgãos de imprensa agir e principalmente com essas observâncias aos princípios da imparcialidade e principalmente respeitando a democracia, todos devem ser ouvidos e todos devem ser respeitados. E com isso, automaticamente, passa-se uma certa credibilidade, né, para esse órgão, né, doutor? E mais que isso, leva a informação para toda a população e deixa a cargo da população para que eles possam opinar e escolher os seus representantes. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Que a informação chegue a todos e que todos possam, de uma forma tranquila, optar por o que realmente pretende para o seu futuro. Mas, infelizmente, no país, hoje, o que nós observamos é uma guerra de lado A, lado B, que me parece que tem políticos de estimação. É um absurdo essa conduta. Exatamente. Né? Então, parabenizo a FM Raízes pela condução do trabalho, toda a diretoria, e espero que outros possam também usar desse espaço para trazer informação para toda a população. Espaço democrático que está aberto a lado A, lado B, centrão, a qualquer esfera da política, né, Marquinhos? Exatamente. Como falamos ontem. Até mesmo porque acreditamos que cada um tem a sua ideologia política e tem o direito também, né, de expressar, né, o que acha, o que deve ser feito, né, em pró, claro, sempre visando o bem para todos. É isso que a gente, né, tem que mostrar para os nossos ouvintes. E acima de tudo, Tony Marquinhos, respeito. Até porque o que seria do azul se todo mundo gostasse apenas do amarelo, né? Então é preciso respeitar. Bom, vamos lá. Então hoje eu trouxe até constantemente eu sou indagado a respeito da CPI da Covid e das decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós temos visto, acompanhado, inclusive nos últimos dias, esses absurdos e principalmente o que nós observamos aqui ontem, respeito, democracia, imparcialidade, e isso não ocorre na CPI. Né? Nós temos visto aí, por parte dos senadores, ataques para todos os lados, cada um defendendo a sua ideologia, e a população, de uma forma geral, né, que é a parte mais interessada em todo esse contexto, sempre fica de lado, o que é um absurdo. Então, o que nós temos observado ultimamente é que o Supremo tem uma participação muito ativa na questão da CPI. E por que disso? Será que o Supremo, Tony, Marquinhos, ouvintes, internautas, será que o Supremo realmente age corretamente ao conceder decisões liminares em habeas corpus impetradas por aqueles que são convidados a participar da CPI, para que eles possam ficar calados
ou até mesmo não possam ser presos? Essas decisões vêm ocorrendo nos últimos dias e muita gente questiona essa decisão do Supremo. Será que realmente o Supremo age corretamente ao decidir dessa forma nesses casos? É essa a reflexão e é isso que nós vamos bater no papo hoje aqui, né? Sobre esses apontamentos. Ontem, inclusive, foi um dia de um verdadeiro circo na CPI, né, doutor? Infelizmente, mais um, né? Mais um. Desde o início. Nós sabemos que o tema gera muita polêmica, até porque o Supremo Tribunal Federal vem sendo alvo de muitas críticas. Muitas vezes críticas até acertadas, outras nem tanto. No caso em si, o que vem ocorrendo nessa questão da CPI? As pessoas que são convidadas a participar da CPI, que são ouvidas na CPI, muitas delas já são alvo de algumas investigações de processos judiciais. E o que o Supremo tem observado? O Supremo tem observado principalmente o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que estabelece o direito de permanecer calado e de não produzir prova contra si mesmo. Isso é um direito constitucional. Consta na nossa Constituição e o Supremo tem observado exatamente isso nessas decisões. Mesmo se a pessoa não queira responder somente sim ou não, fica quieta. Mesmo. E por que eles insistem, mas é só responder sim ou não, só sim ou não? Porque faz parte de todo aquele teatro, né? Todo aquele show. Porque ali tá de certa forma todo mundo também está buscando o holofote, infelizmente. E já emendando um pouquinho na pergunta que o Marquinhos também fez agora, por qual motivo, Pedro, eles podem permanecer em silêncio? Porque, Tony, como eu mencionei, eles já são alvo de processos e inquéritos judiciais. Nessa condição de investigados ou até mesmo de réus nesses processos, eles não podem simplesmente produzir provas contra si mesmos, já que eles são objeto de investigação perante o poder competente, né? Eles não podem produzir prova contra si mesmo dentro de uma CPI. Ah, Pedro, mas isso, eles deviam falar a verdade, né? Mas a questão não se trata única e exclusivamente de falar a verdade. Porque hoje, a questão de falar a verdade dentro desse contexto que todos nós vivemos, ela é muito relativa, né? Porque a verdade hoje, mesmo você falando a verdade, as interpretações desta verdade têm ocasionado uma série de problemas. Então, o fato do Supremo, utilizando a Constituição Federal, conceder a esses convidados da CPI o direito de permanecer calado ou até mesmo de não ser presos, né, tem esse fundamento específico na nossa Constituição. E você concorda com essa decisão aí do Supremo? Marquinhos, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, eu entendo que, embora essas decisões do Supremo, na grande maioria, seja alvo de N críticas, né, e como eu mencionei anteriormente, muitas vezes até acertadas, nesse contexto eu concordo. E justifico por quê. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na CPI. É um verdadeiro circo. Um verdadeiro circo o que tem ocorrido na CPI. Se essas pessoas já estão sendo investigadas, ou até mesmo já são réus em processos judiciais, aonde elas terão direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, aonde todas as regras serão realmente cumpridas. E o Poder Judiciário, através inicialmente de magistrados, desembargadores e até ministros, posteriormente irão definir se aquela pessoa será ou não condenada pelos atos praticados. Eu entendo que na CPI ele pode sim colaborar com informações, né, que ele julgue pertinentes, mas ele não pode simplesmente, como ele já responde um processo judicial, o local onde que ele tem que se defender e prestar devidas informações é no processo judicial. Na CPI especificamente, por todo esse ciclo que vem sendo armado, ali
essas decisões do Supremo, que tem como base a própria Constituição, nós entendemos que é acertado. E mesmo ele sendo convidado, porque existem duas possibilidades ali, é convidado e como... Qual é a outra? Na verdade... Na CPI? Na verdade, Marquinhos, a questão da CPI, várias dessas pessoas que estão sendo convidadas a prestarem depoimentos e informações, né, estão indo na qualidade de convidadas inicialmente. Isso, exato. Né? Não existe ainda um investigado por parte da CPI exclusivamente. É porque tem uns que estão indo como investigado mesmo, já direto, né? Sim, mas porque já respondem processos, né, e inquéritos no próprio Poder Judiciário, na Polícia Federal, né? Então, aí sim, essas pessoas, né, já são alvo de outras investigações. E os governadores e prefeitos se enquadrariam em que situação nessa aí? Convidados ou suspeitos? Eles foram convidados, né? Foram convidados. Muito embora alguns governadores também já, né, estejam aí sofrendo processos e investigações por parte da Polícia Federal com relação à questão da Covid especificamente. No caso do depoente de ontem, o ex-governador do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Né? Exatamente. Para que as pessoas tenham uma noção dessa questão do artigo 5º, especificamente, muita gente menciona que, mas Pedro, se um dia eu for parado numa blitz de trânsito, eu sou obrigado ou não a realizar o exame do bafômetro? Muita gente questiona isso. Nós observamos, inclusive, que diversas matérias da própria imprensa, redes sociais, falam, não, olha, ninguém pode produzir prova contra si mesmo, tem que se recusar a fazer o teste do bafômetro, né? Guardadas as devidas proporções, o princípio constitucional é o mesmo. O que muda especificamente na lei do bafômetro é que agora o próprio agente público, policial, né, ele pode constatar, independente se você se recusar a fazer ou não, ele pode levar você até uma autoridade policial ou até mesmo constatar que você apresenta sinais de embriaguez e aquilo ali já tem validade, né? Mas o princípio constitucional invocado é o mesmo. Tá? Doutor, então, mais uma vez, queremos agradecer a sua participação. Um assunto polêmico, né, Marquinhos? Que vem causando muita discórdia nesse meio político e também no meio dos fanáticos, dos eleitores. Então, muito obrigado por trazer esse assunto na manhã de hoje. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até a próxima semana. E seria bom, né, chamarmos a atenção dos nossos ouvintes aí, principalmente aqueles que falam, eu não gosto de acompanhar esse negócio de política. Seria interessante, de repente, até mesmo você procurar saber o que está acontecendo, para que você possa, né, exercer para que você possa cobrar lá na frente, né, quando um amigo seu, seja qualquer pessoa, né, apresentar um certo posicionamento político. E também para depois você, lá na frente, não querer falar assim, poxa, votei pro cara... Exato. E agora eu tô arrependido. Você nem sabia quem era aquela pessoa. Né? Nem sabia se ele era o circo do palhaço ou se, né, o que afinal de contas ele tá sendo aí, porque o que tá acontecendo muito é que muitas pessoas que não deveriam estar nos representando lá, eles continuam por décadas e sempre fazendo coisa errada e parece que, né, o negócio é natural hoje no país. E tudo isso, tudo que está acontecendo acaba influenciando até nós todos aqui, né, na nossa sociedade. Você está vendo? Poderiam todos estar reunidos lá em uma única, em único atenção relacionado a resolver o problema da Covid, né, trazer aí possibilidades melhores para nós, né, que estamos aí, principalmente muita gente sofrendo com essa situação aí, tanto da saúde como da economia. Enfim, e fica esse circo aí. Você acha que está na hora da gente, né, ir para um picadeiro? Infelizmente, Marquinhos, enquanto alguns políticos se divertem com essa situação, principalmente da CPI da Covid, a população sofre. Exato. E paga a conta. Está sofrendo. Essa é a realidade. É o reflexo, né? Infelizmente.